integridade moral. Essa confirmação, ele diz que ela deve ser por Deus e pela igreja. Ele ainda cita aqui, vou colocar as circunstâncias, né? Acho que as circunstâncias também, elas ajudam a formar um caráter, né? São as adversidades que identifica-se realmente quem tem o chamado e a vocação. É o exemplo do pastor que eu dei lá dentro do ônibus na iminência de uma tragédia. Então, as circunstâncias, elas revelam se realmente eles têm esse senso de vocação, se realmente eles têm esse senso de chamado. O curso aqui com vocês, ele é muito curto e rápido, né? Pequeno. Mas no curso de seminário regular, são 4 anos, irmãos, são muitas provações que o aluno passa. Provações financeiras, domésticas. Então Deus também, ele usa as circunstâncias para aferir o nosso ministério vocacional. Um homem que preencha esses 4 requisitos pode descansar na certeza de que Deus o chamou para o ministério. Ele diz o seguinte: frequentemente recebo chamados de pessoas que por vários motivos estão interessadas no treinamento oferecido por seminários. A maior parte delas crê que Deus está dirigindo para o ministério com vocação de tempo integral. Essa inclinação que essas pessoas demonstram, essa certeza de que Deus está chamando para o ministério de tempo integral, é muitas das vezes denominado aquilo que nós chamamos de o chamado. Uma pessoa que é chamada por Deus, 2 questões acontecem de imediato com ele. Ele começa a exercer um trabalho na igreja local, porque uma pessoa que tem vocação e que tem chamado não fica parado, e ele o faz independentemente da função. Tem pessoas que são carnais e elas dizem o seguinte: rapaz, se eu fosse o dirigente da congregação, aquilo dali dava para fazer assim, 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 assim. Mas eu não sou o dirigente. Ele não tem a direção de Deus para chegar humildemente com o dirigente e dar uma sugestão, uma ideia. E talvez o dirigente esteja precisando de uma pessoa cooperadora assim. Para o lado dele. Mas como ele não é o dirigente, então... se eu fosse o dirigente eu fazia isso. Ainda diz para outras pessoas, ainda maculando o caráter e a administração do dirigente. Essa pessoa não tem vocação, nem tem chamada de Deus. Porque quem tem faz, independentemente do cargo. Quem tem vocação e chamada não anda procurando por cargo. Ele busca um trabalho. A função e o cargo é uma consequência. Pastor, muitos de nós hoje só faz se for visto por alguém. Quando ganhar um elogio, algo assim carnal, ele não desempenha, não quer fazer nada para ajudar a obra de Deus. Ele quer fazer para ser reconhecido.
Infelizmente. Assim, meus irmãos, eu penso que o reconhecimento é algo natural de um chamado, né? A igreja é quem reconhece, como eu disse, ó, quem é que confirma o teu chamado? É Deus e a igreja. Então, necessariamente, a igreja vai reconhecer. Agora, a pessoa não deve fazer com esse propósito de ser reconhecido, mas naturalmente a igreja vai reconhecer. Tempo a tempo, acho isso. Tempo a tempo. E pensa se sabe prestar não, porque foi para Deus, o alvo é Deus, não é responsabilidade. E elogiar não é carnalidade. Elogiar, na verdade, meus irmãos, é algo próprio da nossa natureza humana. Todos nós gostamos de ser reconhecidos. Todos nós queremos ser elogiados por nosso trabalho. Isso não somente nos dignifica, como isso também nos motiva a fazer melhor ainda. Pior seria você fazer um trabalho maravilhoso e a igreja ou o líder... Não, mas ser reconhecido é bom. Se você observar Paulo em suas cartas, toda a carta do apóstolo Paulo ele dedica os últimos versículos a elogios e louvor aos seus cooperadores. É a carta aos Romanos, que é uma carta maior, capítulo 16, todinho é só de louvor, é só de elogio e de reconhecimento às pessoas que cooperam com ele. Então isso não é carnalidade. Agora, o crente, o chamado, ele não deve procurar isso. Eu também acho que é muita insensatez e muita até falta de sensibilidade de algumas pessoas. Eu ouvi um certo pregador comentar isso, e eu pessoalmente, particularmente, todos têm o direito de julgar, a gente faz julgamentos. Às vezes os nossos julgamentos são espirituais, às vezes os nossos julgamentos são carnais, de maneira que Paulo nos orienta sempre a julgarmos. Ele diz que os espirituais julgam todas as coisas, né? E por ninguém ele é julgado. Julgai se os espíritos procedem de Deus, julgai as profecias. Então exercer julgamentos é algo muito próprio dos seres espirituais que Deus chamou. Então ele disse o seguinte, que após ele estava pregando, né, então ele contou numa ilustração, que certa vez pregando numa igreja, quando ele ia descendo do púlpito, um irmão, bondosamente, aí eu estou usando esse adjetivo, disse para ele: ô irmão, como a sua pregação foi bela e maravilhosa. Ele simplesmente respondeu: irmão, quando eu acabei de pregar, o diabo também me disse isso. Eu acho que receber elogios é próprio nosso, tanto de quem oferece quanto de quem recebe. A gente tem que saber lidar com essas questões. Diga, irmão. Pastor, eu estou com... Olha, irmãos, eu não sou pastor, viu? Podem me chamar de irmão. Irmão Loado, professor Loado. Eu escutei o irmão chamando de pastor. Eu pensei que pastor. Aí o que acontece? Eu estou com 2 anos e 5 meses que estou na caminhada. E eu fui levantado como auxiliar, né? Logo com mais ou menos uns 2 anos, né? Aliás, 5 meses mais ou menos, vamos dizer aí. E aí teve alguns irmãos que falaram assim: irmão, você foi levantado porque pela sua condição financeira, né? Que eu tenho um caminhão e tal, então para ser dizimista, então você foi logo levantado como auxiliar. Só que eu senti de Deus que isso era do diabo, tá entendendo? E eu creio em nome de Jesus que eu fui chamado por Deus. Sim, sim. O convite do homem. Sim, sim. E hoje eu estou aqui. O senhor não foi chamado por essa sua condição, mas pelos talentos e dons que Deus lhe Isso, aí deu. aí eu tenho oportunidade, Sim, sim. lá, né? Aí eu vou lá falar os irmãos: olha, irmão, você pregar bem. Só que eu não gosto disso, eu não vou lhe mentir, eu não gosto que as pessoas ficam elogiando e tal, e amém, irmão, amém, amém. A forma que eu me der, que eu consigo é assim: amém, irmão, amém. É Deus. Eu acho que a gente precisa aprender a lidar, exatamente esse é um teste para a nossa natureza carnal, lidar com os elogios, né?
Eu acho que elogiar é próprio das pessoas de bom senso, educadas, e o homem espiritual tem que saber digerir, né, esses elogios. Ele não pode permitir que os elogios sejam transformados em orgulho, em presunção e em soberba, porque isso leva à queda, diz a Bíblia. Mas receber e saber lidar com isso faz parte, inclusive, do aprendizado. Não se deve descartar, se deve saber administrar isso daí. E todos que têm talentos e habilidades serão elogiados. Verdade. A gente precisa. E até receber o elogio é até uma forma de Deus estar nos testando em nosso orgulho, em nossa presunção. O chamado de Deus para o ministério possui dimensões diferentes. Em primeiro lugar, é o chamado à salvação. Falamos disso bem no início. Esse precisa ser o ponto de partida de qualquer chamada ao serviço, que é o segundo. A pessoa que deseja identificar o seu chamado ao ministério deve primeiro se certificar se é chamado por Cristo. Ou seja, se é salvo. Não tem como uma pessoa querer exercer um trabalho na casa de Deus como líder, como ministério, e não ter a experiência do novo nascimento. Isso é uma tragédia. Como eu disse para os irmãos, a igreja é espiritual, a igreja é de natureza espiritual. Tudo que acontece na igreja é de caráter espiritual. Homens e mulheres dentro da igreja que exercem cargo de liderança devem ser espirituais para julgar de forma espiritual. Porque senão ele não vai entender nada. Se ele for carnal, ele não vai entender. Ele não vai ver Deus trabalhar. Ele não terá condições de ver o reino de Deus acontecendo, porque ele não nasceu de novo. Jesus disse isso. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus está acontecendo. Ele está entre nós, ele está dentro de nós, está sucedendo, mas os carnais não conseguem ver, porque não nasceram de novo. Por isso é o primeiro critério. Como ele diz aqui, é a primeira dimensão, é o chamado à salvação. Depois o chamado para o serviço e depois o chamado para o ministério. É a ordem de prioridade. Chamado à salvação, chamado para o serviço, aquilo que eu falei, você fazer o serviço sem a função. E, quando menos você esperar, Deus já te colocou no lugar e você sonha estar. Professor, Sim? o músico na igreja, ele é um chamado para o serviço ou ele é um chamado para o ministério? Olha, a gente precisa entender essa pergunta dentro da dimensão de governo de igreja. Tá? E a questão de governo de igreja, ela passa pela doutrinação bíblica. Ela entra também na tradição histórica. E a tradição histórica, ou simplesmente a tradição, como muitos dizem, é algo que precisa ser considerado e respeitado por cada denominação. Toda denominação tem suas tradições. Toda denominação tem a Bíblia como seu fundamento, a teologia como elemento de interpretação da Bíblia e a tradição. São as três colunas da igreja: Bíblia, teologia e tradição. Não, mas não tem teologia, só tem Bíblia. Não, se fosse só Bíblia, só tínhamos uma denominação no mundo. Por que os presbiterianos pensam diferente dos batistas? Por que os batistas pensam diferente dos luteranos? Por que os luteranos pensam diferente dos assembleianos? Porque cada denominação tem a sua teologia. A teologia é o filtro doutrinário, teológico, pelo qual a gente lê a Bíblia e chega a conclusões distintas. Então, toda denominação tem a Bíblia, tem a teologia e tem suas tradições.
E as tradições é algo que precisa ser muito respeitado dentro de cada denominação. Quer um exemplo? Quando Lutero fez a Reforma Protestante, desde o início, ele veio do catolicismo, desde o início ele achou por bem manter a vela acesa no púlpito sagrado, por conta do simbolismo que a luz tem na Bíblia. Até hoje, as igrejas luteranas possuem uma vela acesa no púlpito. Era a tradição da igreja luterana. Ou você acha que o luterano vai dizer: ah, não, eu não quero essa vela. Opa, são 500 anos de história, são 500 anos de tradição. Se você não gosta da vela, você vai para a igreja batista, que lá não tem a vela. Entende? Então, cada denominação tem suas tradições. Então, a questão do governo da igreja, é o pastor Oséias que vai trabalhar essa disciplina com vocês, de eclesiologia, crescimento de igreja. O governo da igreja, ela faz parte de uma tradição. Todos procuram evocar a Bíblia, mas o elemento traditivo é muito forte. Então, dentro da Assembleia de Deus, ministerialmente, a gente não tem como tradição a música. Entende? O músico é um departamento importante dentro da estrutura do culto. Mas a gente não vê na tradição pentecostal e mesmo na tradição assembleiana um músico ou uma pessoa, por exemplo, ser ordenado para esse ministério específico. Você tem algumas outras tradições que tem um pastor que é o pastor da música dentro da igreja. Ele foi chamado e foi separado para trabalhar a música da igreja. É diferente, mas é outra tradição, né? Então, você tem, por exemplo, só para citar aqui uma questão bíblica, o apóstolo Paulo fala em 5 tipos de ministérios que Deus deu para a igreja: apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. De forma ministerial, qual desses 5 estão em atuação dentro da nossa tradição? Somente os pastores. Há 10 anos atrás, a gente ainda tinha na nossa convenção o ministério de evangelista. Mas, na verdade, convencionalmente, percebeu-se que o ministério de evangelista, na verdade, era só um período probatório de 2 anos, para que depois ele se tornasse pastor. Então não era um ministério de evangelista, era um período probatório que se chamava de evangelista para ele se tornar pastor. Então a convenção convencionou retirar, o que é certo. Então assim, isso depende muito, santo de Deus, do governo de cada igreja, né? E não existe o governo de igreja, isso aqui não é bíblico, isso aqui é... Não. Todos os governos de igreja buscam encontrar nas escrituras o modelo mais bíblico possível. Mas é dentro da história que a construção da liturgia, do governo está bem afirmada. Professor, desculpa mas é possível que se venha revelar já em glória que você estava exercendo um serviço que era um ministério? Não, aí eu acho assim, santo de Deus, talvez a gente esteja confundindo a palavra serviço com ministério, porque biblicamente elas são sinônimas, né? Serviço e ministério é a mesma questão, é porque a palavra ministério é latina, traduzindo para o português nós temos serviço. É só a questão da transliteração de uma palavra e a palavra traduzida. Mas ministério e serviço a gente usa mais de forma técnica para fazer aí uma distinção teológica. E hoje eu acho que o que identifica é a questão da ordenação de uma determinada tradição eclesiástica, mas isso não implica em um julgamento divino, a meu ver, entende? Se você estava atuando e atuou com muito amor em determinada função na igreja,
Não importa se aquela tradição de igreja denominava aquele teu papel como serviço ou como ministério. São nomenclaturas, é capa, é rótulo. O importante é o conteúdo do que você fez. Esse é que tem valor para Deus. Estava ouvindo uma aula de um professor meu de hermenêutica, ele disse o seguinte: eu tenho uma pequena igreja no Renascença, cerca de 150 membros. E eu prego dentro de São Luís, nas outras igrejas da minha denominação, mas eu prego mais e trabalho mais dentro da minha igreja com meus 150 membros. Billy Graham é um pastor do mundo inteiro. Ganhou mais de milhões de almas. Pregou em praticamente todos os países do mundo. Aí ele disse o seguinte: se Deus fosse nos julgar, e aqui a gente pensando na questão do tribunal de Cristo, que é o tribunal de recompensas da igreja, se Deus fosse nos julgar pela quantidade daquilo que fazemos, ai de mim, não teria nada perto de Billy Graham. Mas Deus não nos julga pela quantidade das coisas que fazemos, pelos rótulos que temos. Deus nos julga pela qualidade e pelas motivações com que fazemos aquilo que fazemos. É possível, nesse sentido, que um pastor de uma igreja muito pequena seja mais fiel dentro dessa perspectiva do que um pastor de uma mega igreja. E dentro dessa perspectiva, aquele pastor, em termos de recompensas eternas, como você disse lá no final, ele seja muito mais recompensado por Deus do que o outro. Então, as questões de rótulos e as questões de nomenclaturas são tradições de igreja. O importante é o exercício daquilo que fazemos, que entendemos que Deus nos chamou para fazer, e fazer bem feito. Deixa eu ver um outro ponto aqui que talvez seja interessante a gente observar. O chamado à salvação também envolve o chamado ao serviço. Veja, chamado à salvação, chamado para o serviço e chamado para o ministério. Mas o chamado para a salvação já envolve um chamado ao serviço. Deus não dá esse serviço, desse ponto de vista teológico, para todos os homens do mundo. Ele dá esse serviço para todos os homens salvos. A salvação Ele oferece para todos os homens do mundo, mas apenas alguns serão salvos. E o serviço Ele oferece só para os salvos. E o ministério Ele oferece só para aqueles que executavam os serviços. Por isso, muitos são chamados e poucos escolhidos. Entende? Deus não nos predestinou apenas à salvação, mas a uma vida de serviço. É isso que diz o texto bíblico, que nós fomos predestinados para fazer as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas obras que nós executamos, foi Deus que na eternidade preparou elas para que nós a executássemos. Nós só precisamos ter a sensibilidade e ter a experiência do novo nascimento, de ver o que Deus está fazendo, de ver o reino de Deus, ouvir o seu chamado, ser sensível à sua voz. Eu acho que um grande problema, meus irmãos, hoje, não é que Deus não fale. Deus fala. E Deus fala assim. Ele está falando aqui agora com cada um dos senhores e senhoras. Deus fala. O grande problema hoje nós é que não temos mais a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. É triste.
E essa sensibilidade, a gente não perde ela da noite para o dia, não. Você não ouve Deus hoje, amanhã você não ouve mais. Essa sensibilidade você vai perdendo ao longo dos anos. Ao invés de nós crescermos no Espírito, andarmos no Espírito, crescermos espiritualmente, a gente estagna. Existem pessoas na igreja, irmãos, é triste isso, que tem 5, 10, 15, 20 anos de crente e são as mesmas pessoas, os mesmos pecados, as mesmas briguinhas, A não cresceram, mesma cadeira. estagnaram. A mesma prática. Olha, para ilustrar isso, chegou um certo pregador, ele foi convidado para uma cruzada em uma cidade do interior, e naquela cidade ele foi recebido por um fazendeiro cristão da cidade, e ele conta que naquela manhã do dia seguinte, na hora do café da manhã, aquelas mesas características de fazenda, né? Aquelas mesas de madeira bem grandes, o dono da casa sentado lá na ponta, umas pessoas aqui e ele também. Quando uma pessoa que parecia ser a criada, a secretária, a empregada da casa, trouxe naquilo que chamava-se bule, né? O café quente, saindo fumaça. E lá na mesa não era xícara que você pega com 2 dedos. É daquelas canecas que você pega com a mão cheia, bem grande. E ele conta que aquela senhora derramou o café na caneca daquele homem e a fumaça. E ele pegou a caneca e aquele pregador parece que sentiu a língua dele queimar. Mas para aquele homem foi algo muito normal, natural. Naquele momento o Espírito Santo, conta a ele, falou ao seu coração: este homem não tem mais sensibilidade de calor, de temperatura na sua língua. Mas isso tudo não começou da noite para o dia. Ele começou bebendo um cafezinho aos poucos. Com o tempo a língua foi perdendo a sensibilidade para o calor. E aí ele conta que Deus disse: assim estão muitos dos meus filhos. Eu falo, mas eles não têm mais sensibilidade para ouvir a minha voz. Essa perda da sensibilidade é uma evolução, são as escolhas que a gente vai fazendo dia após dia. Escolhas erradas, tomadas de decisões erradas, pecados pequenos, uma atitude com carnalidade. Watchman Nee, um pastor oriental, e hoje os orientais são mestres em espiritualidade. O pastor Antônio Gilberto que me disse uma vez: precisamos reaprender a espiritualidade com os orientais. O Watchman Nee disse o seguinte: o segredo para você andar e ouvir Deus é obedecer ao primeiro impulso da vida. Obedecer ao primeiro impulso, ele fala isso no livro Autoridade Espiritual. Obedecer ao primeiro impulso da vida é aquela intuição que você tem, fraquinha, de fazer o certo, faça. Depois aquela intuição, ela virá mais forte, obedeça. Depois ela virá mais forte ainda, obedeça novamente. Quanto mais você vai obedecendo essa voz interior, esse sentimento interior vai ficando cada dia mais forte, até se tornar uma voz. Depois será uma voz interna. Depois a tua intimidade com Deus será tão grande que você vai virar assim para ver se foi alguém que falou contigo e é Deus falando. Mas isso é uma construção. O inverso também é verdadeiro. Fala, Deus, essa semana agora eu tive uma experiência, de outras experiências que já tive. Domingo pela madrugada, uma voz soou e disse: J. Kelly, te prepara que tu vai pregar.
Eu acordei pela madrugada, li para um lado, li para o outro, me ajoelhei, fui orar. Quando foi pela manhã, eu chamei minha esposa e disse para ela. Eu escolhi um texto que Deus falou para mim pela madrugada que vou pregar. Com 2 dias apareceu o irmão lá em casa, quando ele estava na porta, eu olhei para ele e disse para ela, o irmão me chamava para pregar. Quando eu mandei ele entrar, ele chegou e aí ele disse, irmão, já quero chamar o senhor para levar uma palavra no culto de missão. Você já sabia. Porque Deus ainda fala. Isso é importante. O que o senhor está falando eu tenho que me preocupar com isso e não perder essa sensibilidade de quando Deus fala. Porque a gente vai se tornar pessoas muito insensíveis quando é a voz de Deus. Nessa semana que procurou uma moça muito angustiada com um jovem. E ela disse, olha, eu vim aqui, porque a única pessoa que Deus me mostrava era você. E ela era adventista. Ela disse, a única pessoa que eu procurava era você. E ela perguntava, mas por que ele? E ela me procurou. Aí eu disse, olha, é o seguinte, você procura a coordenação de jovens. Ela disse, não, mas a pessoa que Deus mostrava era você. Eu disse, não, mas eu não sou coordenador de jovens. Ao mesmo tempo que eu falava com ela, que era para ela procurar a coordenação de jovens, Deus falava no meu coração, mas é tu. Aí eu disse para ela, vem cá, senta aqui, deixa eu te ouvir. E ali eu chamei minha esposa, nós fomos aconselhar ela e aquela mulher chorava. Terminamos, fizemos uma oração de agradecimento, ela nos agradeceu e foi embora. Amém. Então, como o senhor está falando, isso é muito importante, nós manter essa sensibilidade, que às vezes Deus fala e a gente não é sensível para ouvir a voz dele e a gente acaba se prejudicando. E pior, prejudicando pessoas que dependem de você. Página 2, terceiro parágrafo. Segundo parágrafo, eu coloco aqui Charles Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon viveu ali no século XIX de forma grandiosa. Ele ficou conhecido como príncipe dos pregadores. Pregou para milhares de pessoas, pregava semanalmente para milhares de pessoas no famoso Metropolitan Tabernacle. Ele tinha uma forte paixão pelas almas, pela pregação, mas não somente isso, ele tinha uma outra paixão muito grande, que era desenvolver vida de pessoas para o ministério. Esse desejo dele de preparar pessoas para o ministério fez com que ele criasse o que ficou conhecido como Faculdade de Pastores. Eu acho que esse sonho de Charles Spurgeon começa a se tornar uma realidade aqui no Tirirical, né? Essa faculdade de pastores que Charles Spurgeon criou fazia parte do ministério da igreja. Ele tem alguns livros dos quais eu possuo, Lições aos meus alunos. Vocês poderiam comprar esse livro se pudessem. Lições aos meus alunos. Tem o volume 1 e o volume 2. Eu não sei se tem o volume 3. Eu tenho o volume 1 e 2. Nesse livro, ele fornece uma ideia precisa da seriedade do chamado para o ministério. Lições aos meus alunos. Volume 1 e volume 2. Vale a pena. É um tratado de teologia pastoral e homilética. Muito bom. Charles Spurgeon, quando criou essa faculdade de pastores, o propósito dele não era somente preparar pessoas para o ministério, mas também impedir homens não vocacionados entrar no ministério. Porque ele entendia que uma pessoa não vocacionada no ministério seria uma tragédia para ele próprio, para a sua família e para a igreja de Deus. Então ele tinha também esse propósito, fazer esse tipo de fins. O resultado disso é que no final do curso
A faculdade de pastores de Charles Spurgeon tinha o que havia de melhor na Inglaterra em termos ministeriais. Quando as igrejas precisavam de um homem de Deus para pastorear, elas sabiam aonde iriam encontrar. Isso é grandioso. Essa frase que está entre parênteses é dele e está nesse livro. Como pode o jovem saber se é vocacionado ou não? É uma indagação ponderável, logo desejo tratá-la aqui de forma solene. A divina orientação para fazê-lo. O fato de que centenas perderam o rumo e tropeçaram em um púlpito está patenteado tristemente nos ministérios infrutíferos e nas igrejas decadentes que nos cercam. Ele conclui: errar na vocação é terrível calamidade para o homem e para a igreja sobre a qual ele se impõe. Seu erro envolve a aflição das mais dolorosas. Spurgeon continua salientando a importância de reconhecer o chamado quando ele afirma: é-lhe imperativo que não entre no ministério enquanto não fizer profunda sondagem e prova de si próprio quanto a esse ponto. É forte, não é? Só tem que ser sincero. Infelizmente, comentam-se hoje que muitas pessoas buscam o ministério para uma estabilidade financeira. Que coisa terrível. Que tragédia será esse homem para a igreja que ele for pastorear. Esse não é o sentimento. Esse não é o propósito. William Gordon Blake, ele também pregava em Londres, quase na mesma época de Spurgeon. Ele também viu a importância do chamado para uma pessoa exercer o ministério, e ele apresentou 6 critérios para avaliar o chamado. Nós iremos trabalhar nesse curso apenas esses 4 critérios aqui. Tá? Então esses 6 critérios aqui é do Gordon Blake, reverendo William Gordon Blake, que vai trazer mais substância para os senhores e senhoras na questão da avaliação. Ele diz o seguinte: primeiro critério, salvação. Uma pessoa que quer entrar para o ministério, que exerce o ministério local na igreja, é a primeira experiência que ele tem que ter, é salvação. Como eu disse, se ele não tem a experiência de salvação, ele vai agir de forma carnal dentro da igreja. E a igreja, como eu já vos disse, ela é de natureza espiritual. E os acontecimentos e fenômenos que sucedem dentro da igreja são espirituais. Um homem não espiritual não vai conseguir avaliar isso, não vai conseguir julgar isso. Ele vai tropeçar e ele vai errar. Segundo, desejo de servir. Não é o desejo pela função, não é o desejo pelo cargo, é o desejo de servir, é o desejo de fazer a obra. Terceiro, viver uma vida que contribua para o serviço. O que significa isso? Uma vida que contribua para o serviço. É aquela pessoa, queridos, que fazem o trabalho de Deus sem a necessidade de ter um cargo. Ele vive como se ele tivesse o cargo. Ele não está preocupado com o cargo. O objetivo dele não é o cargo, a hierarquia, mas ele faz o trabalho como se ele fosse. Porque ele
queira tomar a cargo de alguém. Não, esse não é um sentimento carnal aqui. Aqui é um sentimento altruísta, de cooperador, de auxiliar, de ajudador. E uma pessoa que vive uma vida que contribua para o serviço, irmãos, pode ter a certeza que esse primeiro critério chamado confirmação vai suceder na tua vida. Porque Deus está te vendo e a igreja está te observando. Deus faz o chamado. Ele planta a vocação no teu coração e Ele faz o chamado. Mas quem é que vai julgar? É a igreja. É a igreja que vai decidir se te aprova ou não para o ministério. João Calvino diz assim: existem igrejas carnais? Sim, existem igrejas carnais. Mas a igreja ainda é um instrumento que Deus escolheu para indicar homens e mulheres ao ministério. Não há outro caminho. O caminho passa pela igreja. Portanto, viver uma vida que contribua para o serviço fará com que a igreja veja os talentos e as habilidades que Deus te deu. Você dá uma aula, por exemplo, hoje na escola dominical pela manhã, e você tem talento e habilidade, você estudou e você se preparou, não tenha dúvida, meus irmãos, que amanhã alguns alunos, de forma não formal, de acordo com as circunstâncias, encontrarão com o pastor ou encontrarão com o superintendente e numa conversa informal dirão: pastor, aquele moço que deu aula domingo na sala de aula, ó, é a igreja que vai fazendo os julgamentos. Às vezes o pastor nem sabe. E aí? Exato. Aí o pastor vai perguntar: quem é, irmão? Olha, pastor, foi o irmão João, ele deu uma aula, todo mundo gostou. É assim. É a igreja, é o crivo da igreja. Um outro critério que William Gordon Blake fala é capacidade intelectual. Homem de Deus, mulher de Deus, precisa ter capacidade intelectual. A capacidade intelectual, meus irmãos, ela é adquirida, ela é desenvolvida. Como é que você desenvolve o seu intelecto? Exercitando ele. Como é que você exercita o seu intelecto? Lendo. 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 Quanto mais você ler, mais o teu intelecto vai ser desenvolvido. Mais você vai ter capacidade de fazer investigações, análises, interpretações. Tem gente que diz assim: eu li e não entendi nada. É porque demora muito para ler. Agora, você precisa então, como vocacionado, chamado de Deus, desenvolver o caráter de leitor. Tem gente que, às vezes, eu não gosto de ler. Às vezes, quando eu estou dando treinamento de EBD, tem pessoa que diz assim: mas quando eu estou lendo, eu durmo. Não consigo ler. Quando eu estou lendo, eu durmo. Aí eu pergunto: como é que você lê? Não, quando eu vou deitar na cama, eu pego um livro e leio. Aí eu armo a rede lá na varanda e pego um livro. Vai dormir. A leitura, ela precisa ter a sua formalidade. Você precisa ter um cantinho na sua casa. Você precisa ter uma mesinha sua, um cantinho lá com a sua mesa, a sua Bíblia lá em cima, seus livros. Quando eles forem aumentando, você vai montando uma paredezinha aqui, vai colocando eles, uma cadeira apropriada. Essa aqui não está apropriada, ela está muito alta. Até a posição das luzes, elas influenciam no teu desenvolvimento de leitura, vão te dar sono. Então você precisa ter um local para ler. Isso é importante. Além disso, você precisa começar a ler.
Uma certa vez eu li uma definição de leitura que eu não concordei. O autor disse lá: ler é uma atitude que exige esforço. Mas eu não concordo com esse autor, não. Porque para mim, pensei eu naquele momento, ler é uma atitude prazerosa e não uma atitude que exige esforço. Tem prazer para ler. Até que eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, que o professor começou a indicar leituras obrigatórias, e eu tinha que ler livro de 500 páginas, 700 páginas, aí eu lembrei daquela definição. Não é que ele tinha razão. Enquanto você está lendo só o que você gosta, isso é bom demais. Mas existem leituras que são obrigatórias e você precisa ler. E para desenvolver o caráter de leitor, você tem que começar lendo. Olha, como é que se forma o caráter de uma pessoa? O caráter de uma pessoa se forma pelos hábitos que essa pessoa tem. Os hábitos formam o caráter. E como é que se formam os hábitos em uma pessoa? Os hábitos se formam pelas atividades e decisões que você toma no dia a dia. Você faz isso hoje, você faz isso amanhã, você faz depois de novo, você vai, faz.